Pessoal, esse vídeo está sendo gravado alguns dias antes da eleição de 2022 e a gente tem uma missão, tirar quem está aí do governo. O Sindicato dos Bancários de Bauru Região, na eleição de 2018, no segundo turno, já se posicionou. Naquela ocasião, defendeu o voto no Haddad e o tempo mostrou que a gente tinha razão. Dessa vez a gente vai se antecipar, né? É bom lembrar, né? As pessoas esquecem, né? Mas o governo Bolsonaro que está aí foi responsável pela reforma da Previdência, onde colocou a idade mínima para os homens se aposentarem de 65 anos, para mulheres de 60 anos, o que em breve nós vamos sentir os malefícios dessa reforma. O governo Bolsonaro foi aquele que não comprou vacina na hora certa, atrasou ela em mais de 7 meses a compra. Quando tentou fazer, foi de forma superfaturada e que só não aconteceu a compra desse medicamento superfaturado porque foi descoberto o esquema, né? Então, ele é responsável direto por 400 mil mortes, segundo alguns estudos aí, por esse atraso na vacina. Além disso, foi jocoso durante esse período de pandemia. E aí é uma reclamação constante que a gente faz para eles, que é da falta de humanidade, né? Esse governo não tem humanidade, então ele é capaz de soltar frases como vai comprar vacina na casa da tua mãe, e outras tantas coisas, imitar pessoas com falta de ar por conta da Covid e tantas outras coisas que fazem mal para uma sociedade, né? A gente não pode banalizar o que é ruim, e esse governo banaliza posições ruins o tempo todo. Fora os problemas governamentais, indicações dos seus ministérios, né? Vamos lembrar, a gente teve ministro gravando vídeo nazista, né? Com aquela coisa nazista. Tivemos o escândalo do MEC aí, né? Que só essa semana soltou a notícia, depoimento da apuração do inquérito, de que tinha tentativa de pôr dinheiro dentro de pneus aí para reformas de igrejas, toda aquela discussão da barra de ouro, né? Na Caixa Federal, voltando para a situação de bancos, nós tivemos todo aquele escândalo de assédio sexual e moral que ainda não foi apurado. Nós estamos com quase 90 dias do afastamento do Pedro Guimarães e a apuração desse processo não anda, porque o governo Bolsonaro não quer que ele seja apurado, né? A gente tem a discussão do Banco do Brasil, que uma carteira de crédito dele de mais de 3 bilhões foi vendido para o BTG Pactual por 300 milhões. Então tem tanta coisa que dá para a gente discutir desse governo, que fica fácil, depois de dezenas de anos em que o Sindicato dos Bancários foi oposição ao governo PT, e vai continuar sendo, viu, pessoal? Se acontecer a vitória do Lula no primeiro turno, não pense que nós vamos baixar a nossa guarda. Nós vamos fazer a mesma oposição que a gente fez ao governo do PT por 14 anos que ele foi governo. O que acontece é que estamos em discussão da manutenção do Estado democrático de direito. E é por isso que todas as forças que pensam dessa forma, num momento tão difícil como esse, estão se posicionando a favor da candidatura do Lula. Por isso, o Sindicato dos Bancários de Bauru Região, que é um sindicato de vanguarda e diferente, não poderia ficar de fora e não poderia se omitir nesse momento. O que a gente pede? Avalie se a sua vida melhorou ou piorou desde 2016 para cá, quando houve o golpe. Houve o golpe hoje que é provado juridicamente que foi golpe. Por quê? Porque até a discussão da pedalada fiscal foi arquivada na semana passada, né? Foi mostrado que não houve da maneira como foi discutido na época. Então a gente pode dizer que foi golpe. Bom lembrar, o Sindicato dos Bancários de Bauru Região teve em atos contra Dilma. Sim, porque a gente é oposição ao que é feito de errado, mas sempre pela esquerda, nunca pela direita. A nossa discussão sempre foi que o governo dela poderia servir mais aos trabalhadores e não da forma como a direita sempre fez a discussão em relação a ela.
Então, vamos avaliar, vamos ver o que aconteceu. Temos vários vídeos aqui que mostram tudo o que aconteceu de errado de 2016 para cá e que se tornou mais grave de 2019 com a vitória do Jair Bolsonaro e sua ascensão ao Palácio do Planalto. Está na hora da normalidade voltar ao Brasil. Meu voto é de Lula, porque foi o presidente capaz de acabar com a fome no nosso país. Meu voto é de Lula, porque foi capaz de colocar os negros nas universidades públicas. Meu voto é de Lula, porque saltamos para a 7ª economia do mundo. Meu voto é para Lula, porque eu acredito que ele teria tido uma postura totalmente diferente frente à pandemia. Com certeza teria respeitado a ciência e investido mais em vacinas. Meu voto é em Lula. E o seu?